Hoje a gente vai apresentar mais uma solução que a gente aplicou aqui no mercado e que foi uma solução que a princípio ela parece ser simples, só que ela demorou muito tempo pra gente conseguir chegar numa coisa que seria mais ou menos ideal e ainda hoje está em mutação, que é o organograma. O organograma é uma ferramenta que você utiliza para poder mostrar visualmente quem que está onde. Quais são os setores, quem são os líderes daqueles setores, quem que responde a quem, quais são as equipes. Quando a gente começou a fazer o organograma, apesar de estar tudo na sua cabeça, na hora que a gente foi desenhar, o negócio estava bagunçado. E aconteceu, inclusive, de quando a gente estava desenhando o organograma, ter ficado gente de fora e a gente não percebeu. Porque a gente não via que a pessoa estava na empresa, a gente simplesmente não viu. E aí a gente começou a se questionar, será que está todo mundo bem distribuído nos cargos? Mas explica pra gente qual era o problema que tinha antes e como que o organograma te ajudou no seu dia a dia como empresário. Principalmente na questão de visualizar quais eram minhas atribuições enquanto dono, né? Eu era o cara que eu era presidente, eu era diretor financeiro, eu era diretor de marketing, eu era diretor de compras, eu era o comprador, eu fazia todas as funções porque poderia me meter em tudo porque afinal eu sou dono. Então, apesar de saber que eu tenho um comprador, mas às vezes eu ia lá e me metia na função dele. Começou por aí. Então a gente definiu quais seriam os cargos que eu ocuparia, né? E aí quem seriam os responsáveis, né? O nível tático, o nível gerencial e o nível operacional. Esse organograma, vocês podem ver que ele está todo riscado ainda. Isso é porque esse deve ser a terceira versão desse organograma. Por que está arriscado? Isso é normal. Às vezes as pessoas acham que quando a gente chega a uma solução na empresa, aquela solução ali vai ficar para sempre. E isso é uma coisa que a gente entendeu que não, né? A empresa é um organismo vivo e está constantemente em mudança. Então é natural que hoje você faça um organograma e de repente não tá bom, não ficou legal. Aí você vai ajustando, como foi o caso de um dos gerentes. Explica pra gente sobre a questão da sobrecarga do gerente, como que a gente percebeu que ele deveria ser comprador, não deveria? Como é que foi isso? A gente foi fazendo algumas mudanças. Por exemplo, eu tinha 2 gerentes na loja e aí a gente percebeu que em um determinado momento esse gerente estava sobrecarregado em algumas coisas e estava prejudicando a parte que seria mais essencial da empresa, que seria o processo de compras. Então a gente transferiu ele, que estava responsável por pelas pessoas de caixa, algumas funções dentro da loja de supervisão, para outra pessoa que foi o João, né? E aí a gente redistribuiu, balanceou. Então ficou uma coisa mais igualitária, a gente conseguiu dar uma balanceada. Então a gente teve mudanças que foram acontecendo durante todo o processo. E isso ainda acontece, como vocês podem ver, a Fernanda mostrou, então tem riscados aqui que a gente tem que alterar. E uma coisa que a Fernanda fez foi o seguinte, ela colocou do lado da minha porta. Olha só. Porque era o seguinte, a gente... Tá aqui. As pessoas chegavam e falavam comigo direto, então a gente começou a definir, essa pessoa é que é responsável por isso. Então as pessoas às vezes chegavam em mim para poder falar uma coisa que tem um gerente no meio do caminho. A gente começou a ter uma questão de postura comportamental, né? Então a gente está criando uma cultura organizacional. A gente quer ser uma empresa familiar, mas uma empresa familiar organizada, né? Isso é o maior diferencial da metodologia que a Fernanda está tratando com a gente. Então a gente tem, apesar de ter passado por vários outros consultores, a metodologia dela mantém essa questão dessa cultura nossa que a gente quer ter, uma empresa familiar, relacionamento com as pessoas, com o meio, com o social, com os funcionários, mas de uma forma que seja estruturada e organizada, né? Vamos lá, 2 pontos muito importantes sobre a questão de consultoria. Como vocês sabem, eu sou coach, eu não sou consultora. E uma coisa que eu acho, é uma crítica minha mesmo, que eu tenho de forma geral para pessoas que levam soluções para a empresa. Não existe uma maleta de soluções que você chega para qualquer empresa, de qualquer ramo, e você enfia lá dentro e vai funcionar. Não é assim. Cada empresa é exatamente como uma pessoa. Tem a sua história, tem o seu jeito, tem os seus gestores, tem os seus funcionários. Então, não é porque aquela ali é a melhor prática que vai funcionar igual para todos. Então, eu tentei buscar sempre adaptar. Nós, né, buscamos sempre adaptar o jeito do mercado, a forma de ser do mercado, com as coisas que a gente precisava alcançar, que era a organização. E o segundo ponto muito importante do organograma, que o Leandro falou sobre a porta,
É porque as pessoas tinham mania de vir aqui na porta e falar assim, Leandro, resolve tal coisa pra mim. Por quê? Porque era mais rápido. Porque o Leandro ia lá e resolvia. Às vezes o gerente tinha que esperar 5 minutos. E entre esperar 5 minutos e o Leandro resolver na hora, ele resolvia na hora. E isso gerava um problema de delegação, que inclusive é um problema muito forte para quem tem esse sentimento que o Leandro tem de ajudar. Eu quero tanto ajudar a outra pessoa que eu não percebo o tanto que eu tô atrapalhando as outras. Da forma como ele fazia, ele tirava a autoridade do gerente, ou seja, gerente, não precisa de você aqui porque eu tô aqui, e ao mesmo tempo se prejudicava. Ele não conseguia realizar as funções dele e a empresa era cada vez mais dependente dele, porque independente de organograma, todo mundo vinha resolver o problema com o Leandro. Então, dentro de pequena empresa, como são poucos funcionários, como é tudo muito próximo, todo mundo tá junto, às vezes você não consegue perceber a divisão de funções. Então a gente colocou aqui na porta, para toda vez que a pessoa abrir a porta, o Leandro tá ali sentado na cadeira e ele olha assim, sou eu que resolvo isso? Se sim, eu resolvo. Se não, aí a pessoa procura quem é a pessoa responsável por aquilo. Então essa foi uma solução que talvez pode ser aplicada para sua empresa. E se você gostou dessa dica, fala aqui pra gente e conta pra gente como que foi aplicado na sua empresa, que a gente vai mostrando mais soluções para vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo.